qualquer presídio, qualquer colônia, qualquer distrito, qualquer casa. Ô, satisfação. Toda nossa. Denison Bertello, mais conhecido como Mano Reco. Sobre ela. O que eu tenho a dizer é que tão preso, mas não tá morto não, irmão. Tá preso, mas não tá morto não. Você gosta de capelete? Eu queria um ovinho frito. Ovinho frito nós não temos. Mas vamos de capelete. Pode ser um capelete? Bora. Beleza, então. É isso aí. E aí, Reco, vamos falar um pouquinho aí da sua caminhada, Bora. do rap. Né? Comendo, melhor ainda. Melhor ainda. Quando você aprendeu isso? Fiz um cursinho aí numa escola de gastronomia chamada... Cursinho, rapaziada. Cursinho, tô com medo, Fiz um hein? cursinho. Vamos ver. Vamos ver se pra 0 a 10 eu vou dar a nota, fechou? Isso. Estudei lá na Escola de Gastronomia de Taboão da Serra, né? Curso top, ensinou bastante lá e a gente está desenvolvendo agora aí, misturando a gastronomia, a cozinha O rap nacional. daquele jeitão, hip hop na veia. Põe fogo no bagulho. Vamos que vamos. Mas não está tudo acabado. Corre lado a lado comigo, meus aliados. Equilíbrio mútuo, eu não discuto. Vai pôr. Até o espaço, reconquistá-la talvez. Certa prova, custe o que custar, agora é o que me importa. Outra cultura aqui dentro, aprendizado lento. Sem ela, chamado de detento. É isso aí, daqui a pouco, Mano Reco, nós vamos estar ali sentados na mesa, ó. O cheiro tá bom, hein? Tá bom, cheirinho? Vamos estar ali na mesa ali, você vai falar um pouquinho da sua história, da sua vida, sobre o ensino do rap. E vamos que Vai ser vamos. top, vai ser top. Só uma pergunta. Lavou a mão? Não. Vamos pra mesa. Ah, vamos pra mesa. Sem momento nenhum, apenas mais um, apenas mais um. Opa! Salve, salve, mano. salve, Reco. salve, Dá salvado. licença aqui. Obrigado, Bom, bonito. tranquilo. Aqui não é plastiquinho não, hein? Isso aqui não é de plástico não. Deixa eu ver. Nossa, bro. E aí? Satisfação, Toda nossa. Mano Reco. Senta e fica à vontade, meu lindo. Opa! Enquanto você não sentar, eu não como. Que isso? Satisfação, Mano Reco. Toda nossa. Tá aqui na presença, na cozinha com o Mano. Vamos falar um pouco aí dessa caminhada do rap, misturado com a gastronomia, a cozinha, né? Junto, lado a lado. É uma cultura. Cara, muito boa ideia. Muito boa. De onde saiu essa ideia? Cara, eu tava num curso, né? Na escola de gastronomia, onde surgiu um projeto. Produça. Essa aqui dá pra você ir? Surgiu um projeto, né? Onde eu me inscrevi nesse projeto e o meu projeto foi esse: fazer a gastronomia misturado com rap. Já que eu faço um rap com Mano. na cozinha com Mano. Já que eu faço um rap também, lado a lado com hip hop. Muito boa ideia. Vamos unir o útil ao agradável. Já tem alguém pra semana que vem? Pra amanhã? Eu tô Opa, envolvido. tamo junto aí. Amanhã eu volto de novo. O que vai ser amanhã? Vamos que Delícia, vamos, velho. a gente vai fazer aí novamente aí. Muito bom. Mas enquanto você vai degustando aí, vamos falar um pouquinho de você. De mim, cara. Mano Reco. Vamos. Mano O que Reco. você quer saber? Mano Reco. Ex-detentos do rap, é isso? Depois de um tempo a gente amadurece. E como que eu vou fazer uma parada se tornar... Como que eu vou ser ex alguma coisa que me trouxe até aqui? Né? Essa é a pergunta que fica, né? As pessoas colocam ex, né? As Ex. pessoas falam assim, você é ex-bandido? Isso sim. Porque não cabe mais. Você é ex-traficante? Sim, porque não cabe mais.
Mas você é ex-detentos do rap? Não, mano, isso aí é uma família, cara. São pessoas. Foi coisas que dentro da verdade que eu defendia com a minha vida. Então continuo ainda defendendo, com a mesma intensidade, sim, mas com outra cabeça. Então eu me converti. Você canta rap gospel? Não, eu canto rap. O rap não se converteu. Quem se converteu foi o indivíduo. E não tem como eu falar, eu não faço mais parte de uma parada que é a minha vida. Então tem coisas que sim, cabe um ex. Mas tem coisas que não. Como é que eu vou ser um ex-pai de um filho meu? Não existe. Como é que eu vou ter uma ex-música que eu canto? Não existe. Porque música pra mim é como um filho. Por mais que eu tenha dado cabeçada e quando eu escrevi, eu vivi uma verdade, defendia com a minha vida uma verdade que pra mim era uma verdade absoluta, e depois, com a maturidade, fez eu entender que talvez não é tão assim. Não dá pra ser ex, não dá pra ser, eu não tenho mais parte com isso. Não, isso me trouxe até aqui. Então foi algo que criaram que realmente não tem fundamento, de uma certa forma. Não tem. É porque é costume, né, de colocar no flyer, né? O pessoal coloca no flyer. O Guina, mentiroso. Não devia se colocar ex-Racionais, devia colocar mentiroso só, porque nunca foi do Racionais. Então, mas foi durante um tempo uma moda, né? O não sei quem, o ex-bruxo, não sei quem lá, ex não sei das quantas, tudo ex. Tudo ex. Aí, ex tudo agora também. Mas falando um pouco mais sobre Detentos do Rap, né? Você veio do Detentos do Rap. Hoje a sua ligação com Detentos do Rap, como que permanece? Meu mano. Já que você, né, desculpa, hoje é convertido, você é pastor hoje, né? Qual que é a sua ligação com Detentos do Rap hoje? A minha ligação com Detentos, com pessoas. Então, são 4 amigos em comum. São 4 amigos que amam uma coisa em comum, que é o rap e é o Detentos. O Maurício DTS é meu irmão desde antes de eu me converter. Quando ninguém me amava, Jesus me amou, e já existia uma história com o Maurício. Então, quando ninguém me amava, Jesus me amou, e já existia uma história com o Culina, DJ Culina. O DJ Culina foi o meu primeiro aluno na escola de DJ Zatufa. Então não dá para apertar um botão e simplesmente pá. É lógico que... e também tem o Kaique, o DJ Kaique. São 4 DJ no grupo, já pensou? Agora assim, não dá para apertar um botão e simplesmente ser desligado de tudo que aconteceu. Temos uma história, velho. Tem uma história, tem toda uma trajetória em que o Culina e o DJ Culina começou a carreira dele lá na escolinha de DJ, foi meu primeiro aluno. Quando eu comecei no Detentos eu era DJ vocal, e aí o Culina ficava nas picape até que eu cantava, depois ele era ali o segundo DJ e tal, e nada a ver, depois começou a se tornar, vestiu a camisa, e o barato explodiu, distribuído pela Sony, e as coisas aconteceram, e a história veio, e como assim... Agora eu vou apertar um botão e tal. O que aconteceu comigo na minha conversão? Eu precisava não apertar um botão e me desligar das pessoas. Mas realmente era sobre o convívio. Com pessoas também, mas principalmente os locais. Então o que aconteceu comigo? Quando eu me converti e conheci uma verdade, se eu não tivesse dado um tempo, eu tinha chapado. Porque eu queria mudar e eu achava que era com a força do meu braço ou com as coisas que eu fazia, que automaticamente então eu faço e Deus me perdoa. Porque tem essa compensação. O ser humano e o Brasil, o ser humano brasileiro principalmente, ele tem essa ideia de troca. E eu também vim disso. Então quando eu falava assim, então é sobre o que eu faço. E aí não dava para fazer coisas boas estando no convívio de pessoas em que não fazia. E achava normal fazer o que era ilícito. Então eu tive realmente que dar um tempo. Então eu fiquei 7 anos mais ou menos lá no Embu-Guaçu, Embu das Artes, para eu conseguir realmente mudar de vida e ter uma cabeça dentro da verdade que eu estava conhecendo. Não dava para misturar as coisas naquele tempo. Mas depois que você pega a maturidade e se transforma, e você conhece uma verdade, você tem uma maturidade, você começa a entender que tem coisas que você consegue falar não. Outras não. Outras continuam sendo assim, eu vou ficar longe, vou fugir da aparência do mal, porque o bagulho é louco. Mas outras eu já posso resistir. Então, no meu caso, o que aconteceu foi que eu tive que sair para entender, mudar e vir forte, que senão eu não viria forte. E aí então as pessoas falaram assim, poxa, mas você largou o barato. Não, não é largar. Se eu não tivesse dado um passo para trás, eu não teria mudado de vida.
Isso em todos os sentidos, fazendo rap e também envolvido lá na quebrada. Aí roubaram uma moto e tal, ô do Reco, deixa eu falar pra você, os caras, você liga não sei quem, papapá, não sei o quê. Vamos lá, rapidinho, o cara é parceiro. Ô, mano, vou falar pra você, os moleques aí, tudo sem ritmo aí, ó. Quando você tava não era assim e tal. Aí vamos lá, vamos trocar umas ideias, porque é sempre tal. Ô, mano, fulano de tal saiu da cadeia, o negócio tá assim, assim, assado, pai e tal. Como é que a gente pode fazer pra... Ô, não, demorou. A aproximação era muita, velho. Porque conheciam, eu era muito conhecido nesse meio também. Aí hoje você está falando, né, no caso, sobre a sua conversão, né? Isso mesmo. Sobre a sua conversão, né? Sobre a conversão. Por isso ex, né? As pessoas falam ex porque naquele tempo eu abri mão mesmo. Só que se eu não abro mão, eu não conseguiria conseguir uma mudança. Eu não conseguiria. Interessante. Mas, Reco, muito interessante, né? Essa forma, né? Que delícia, a transformação... Posso falar uma vida pra você? Pode se falar. Eu não tivesse ali vendo você fazer, eu ia falar que não foi você, não. Opa! Que isso, cara? Muito obrigado, né? Repelo cozinha mesmo, hein? As pessoas têm que entender que o rapper, né? Ele não é só um microfone, mas ele pode também produzir outras situações, né? No caso, cozinhar também. Boa. Ele pode cozinhar. Né? Mas, deixa eu falar pra você. Mas pode... e se não cozinhar, cara? Porque eu só sei ferver leite, velho. Você sabe ferver um leite? Já tentou? Não consigo. Um dia eu fui fazer um arroz e ele saltou da panela. Ficou igual pipoca. Não sei o que aconteceu, acho que eu pus muita água ou muito arroz. E o bagulho veio pra fora. Mas você sabe qual que é o segredo do arroz sair soltinho, né, Reco? Não sei, velho. Você não sabe? Não sei. Dizem as lendas por aí que tem que cozinhar um por um. É nada, você tá me zoando. Eu vou ficar... Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Produção, ajuda nós aqui. Cozinhar um por um pra sair soltinho, Reco. Vai soltinho. Dizem a lenda. Eu vou falar pra você o que vai ficar soltinho, ficar cozinhando um por um. Eu, hein? Não. Que ideia é essa? Vocês ficam mulando os outros lá, né? Que isso. Aquela, vamos fazer o seguinte, Mas é quer arte, fazer um né? arroz? É a arte, Reco. Quer fazer uma coisa? Pega um por um. É isso que vocês ficam fazendo, é a né? arte, é o amor. Mas é o amor, né? A cozinha em si é como o rap na sua vida. É o amor. Você tem amor pelo rap, né? Eu amo rap. A música em si, né? Eu amo, mano. Me dá vida, né, mano? O rap me dá vida, me deu história, me deu tudo que eu tenho. E eu posso dizer que me deu até a oportunidade, através do rap, conhecer o que é caminho de verdade. Tá ligado? Talvez se eu não tivesse conhecido o rap, é por isso que eu não me arrependo. Porque se eu não tivesse conhecido o rap e ido tão na intensidade, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Tenho medo de mudar uma vírgula do meu passado. Porque se eu mudar uma vírgula do meu passado e chegar aqui e ter mudado alguma coisa, cara, eu sou muito feliz com a minha vida. E são coisas que vêm acontecendo que me deixam mais feliz. Então eu tenho mau medo de mudar uma vírgula e, tipo, por conta dessa vírgula mudada lá atrás, sabe? Não é sobre arrependimento, porque a gente se arrepende, mas a gente não volta lá atrás. Então a gente se arrepende, dali pra frente do arrependimento vai andar. Então não é sobre se arrepender e apagar, porque se eu apagar o que eu era, eu não vou ser quem eu sou, tá ligado? Mil graças às ideias. Eu tenho uma curiosidade, Mano Reco. Cuidado. Sobre o Detentos do Rap. Diga. Lá atrás, quando surgiu lá pelos anos 90 para frente... 97. Existia acho que um adesivo chamado Irmandade, que era de vocês. Explica para mim um pouquinho disso daí, porque eu sempre fui curioso referente... A Irmandade era uma marca de roupa do Matheus, tinha outro mano, que eu não vou lembrar. E a gente pegou uma amizade muito forte, porque nós fomos talvez os primeiros grupos, até antes do Racionais abraçar também a marca como show, que era a Irmandade. O Detentos foi o primeiro grupo a ser patrocinado pela Irmandade. E a gente pegou uma amizade, porque era lá no Imbé, aqueles lados de lá, o Parque Santo Antônio ali. E o Matheus, e um outro mano que eu esqueci o nome dele, eram 2 sócios, e eles eram muito, muito amigos, e a recepção que eles deram para nós foi incrível. E a Irmandade era tipo uma mão batendo na outra aqui e tal, e realmente aqueles caras representavam isso aqui. Tá ligado? Lembra quando a gente se cumprimentava assim? Era sempre assim? Isso. Tá ligado? E nessa época eles fizeram isso e lançaram a Irmandade e abraçaram nós e nos direcionou a projeto social. Através dele a gente conheceu... Através da empresária a gente conheceu eles, através deles a gente conhecemos, no meu caso, a ASEC, que era do Cigano e tal, que era a associação que conseguia mandar
carta para o Detentos e outros grupos de dentro do Carandiru sair para fazer eventos beneficentes. Certo. E aí, nesses eventos beneficentes, a gente fazia. O beneficente também saía para fazer show. Era 1000 grau. E aí, a gente pegou uma amizade muito grande, velho. E aí se tornou, além de marca de roupa, foram eles que trouxeram o Millennium Rap. Acho que é o Millennium, se eu não me engano. Onde teve as guerras de latinha e tal, que teve lá no AMB lá e tal, que lotou. Eles que fizeram esse evento. Você falando, né, sobre sobre o Detentos, né, sobre o Carandiru, assim, de repente, muitas pessoas, de repente, ainda não conhecem muito a história em si, né? Dá para contar um pouco dessa história do Detentos, sobre a história do Carandiru? Sim, o Detentos foi formado no Carandiru em 97. Foi através... Naquela época, a Rita Cadillac, o Raul Gil, esses caras faziam muitas coisas lá dentro. Então entrava como entretenimento, claro que com incentivo, enfim, não vou entrar nessas ideias. E eles faziam essas coisas e tal, e tinha lá também o DJ Iraí Campos, e o Raul Gil, junto com o DJ Iraí Campos, ia lançar uma coletânea lá dentro para grupos de rap, dar oportunidade para musicalidade lá de dentro. E de última hora, o que aconteceu? Em vez de eles lançarem uma coletânea, resolveram lançar um grupo. Que o grupo do Detentos, o Daniel Sansi, na época era o Daniel Sansi, o do rap, o Rony, eles mandaram uma fitinha com a Casa Cheia, com aquela música Casa Cheia. Certo. E o DJ Iraí Campos ouviu junto com o Easy Nylon e resolveram produzir, em vez de uma coletânea com vários grupos, fez um grupo chamado Detentos do Rap. Legal. Aí disse que era mais a cara da parada e tal. E eles lançaram um single de 2 músicas, 3 músicas, e aí lançou Carandiru de Casa Cheia e uma música chamada também O Som do Inferno, qual os caras falavam ali numa parada mais 1000 grau e tal. E o que aconteceu? Lançou, virou, foi bom o resultado, e aconteceu que o juiz corregedor acreditava nesse tipo de trabalho. E aí começou a liberar a saída dos caras para fazer rap na rua. E aquilo que era para ser escândalo se tornou ibope, porque como assim esses caras em regime fechado vai sair para fazer show? E aí televisão, esses baratos, tudo foi atrás para ver, e o juiz corregedor liberava para fazer esse tipo de coisa com escolta. Não escolta militar, mas a escolta do próprio presídio. Fazia show, voltava para dentro. Isso se tornou incrível. Aí foi quando os caras teve a oportunidade de ir no Jô Soares, Serginho Groisman. E aí meio que estourou o Detentos. Aí, numa dessas saídas, eu conhecia, mas era de outras formas, era de outro tipo de acesso, né, que eu tinha. Quando eles saíram, eles foram na rádio Paulista FM, lembra? Sim, sim. Na época da radioatividade, estavam falando aí no outro programa. Radioatividade, Paulista FM, onde seriam as rádios comunitárias, no caso. Onde o DJ Guga também tocava lá. Como é que era o nome daquela outra? A The Beat. The Beat FM. The Beat FM. E o Detentos veio pra nossa, que era a Paulista FM. E os caras me viu tocar como DJ. Eu tinha a escola de DJ e tal, pá. Os caras falaram, vamos no show com nós, que você é monstrão. E eu era maestro no bagulho. A minha vocação, o cara que era meu mentor, vamos dizer assim, de longe, de fita cassete, que eu assistia no Yo, era o DJ KLJ. E o KLJ nunca foi só de barulho, ele sempre foi um cara maestro, colocava as bases no lugar, aquela época da Fórmula Mágica da Paz ali, certo. Na época quando eu ouvia as músicas, eu comecei com 12 anos tocando lambada como DJ. Quando eu ouvi o KLJ riscar aquele Negro Limitado, aquelas músicas lá, final de semana no parque, falando das quebradas e tal, mudei pro rap pra sempre, eu não queria mais outra coisa que não fosse o rap, e ali eu comecei a arriscar mesmo, comecei com os grupos e tal, e eu era meio que o maestro mesmo de uns grupos, fazia umas colagens, os caras cantavam em cima de back to back, eu era meio monstrão mesmo, de verdade. Eu nem sei como é que tá hoje, que nunca mais eu peguei umas picape. Mas pra você eu não perco, hein, Maurício? Maurício, pra você eu não perco, hein, Maurício? A hora que você quiser, meu parceiro. Coloca uma do lado da outra e vamos. Não tem problema, eu já chamei ele várias vezes pra esse racha aí. Você falou em Maurício, eu tenho até uma passagem com o Maurício assim. Maurício, uma passagem aí no ensaiaço ali, na Fundão ali. Eu participei em 2013 ali no ensaiaço ali, nesse dia ali o pendrive não funcionou. E o Maurício foi super gente boa demais ali, ele nas picape ali, ó. Maurício, eu lembro disso até hoje, hein? Mauro é incrível. Só não toca igual eu, né, Mauro? Mas é incrível. E o que aconteceu? Fui,
piraram na parada, fizeram um convite e deu muito bom. A empresária chamou pra perto e tal, coloquei uma voz guia na Ideia Forte. E aí quando eu fui atrás da gravadora, a gente foi atrás da BMR, que tinha lá tinha um amigo que ligava outro amigo, que me levou lá, inclusive um amigo do samba, que me levou lá e disse que era uma gravadora e tal. Contei a história, o cara se apaixonou e falou, vou levar esse projeto pra Sony. E aí eu precisava colocar voz, e aí não dava pra gravar dentro da cadeia. E aí eu fui e coloquei a minha voz naquela música Ideia Forte e mandei pros caras. Aí os caras falaram, nós lança, mas tem que ser com essa voz. Eu falei, mas eu não canto, eu só sou DJ. Ele falou, mano, a ideia é que saia com essa voz. Porque essa voz é grave, pá, é muito louca, ela é mais sinistrona, vai ficar muito louca. Aí eu falei, interessante, vamos ver com os caras. Falei com os caras, falaram, marcha. E aí saiu, Quebrando as Algemas do Preconceito, primeiro CD do Detentos distribuído pela Sony, e aí foi país inteiro. Aí já deixou de ser aqui, São Paulo, e passou a ser país inteiro. Aí a gente viu o CD no Extra. A Sony abraçou a gravadora quando a Sony sentou e perguntou assim, quantos vocês vão lançar? Porque a gravadora é que colocava o quanto que ela queria impulsionar. E a distribuidora ia em cima do que a gravadora tinha condições. Aí o dono da gravadora falou, quero sair com 30 mil peças vendidas. Vocês têm onde colocar, eu tenho como comprar. Aí os malucos falaram, mano, se essa é a história, demorou. Vou pôr os outdoor nas marginais e vocês vão ver o que eu vou fazer e tal. E os caras compraram as ideias e deixou nós muito famosos, velho. A Ideia Forte foi um dos carros-chefe de vocês? Na época? Cada CD tem um. Casa Cheia foi um. Condições de Sobreviver foi outro. O Som do Inferno, no caso, naquele Apologia ao Crime, foi. Aquela Campo de Guerra. Então, cada CD tem uns 2, 3. Aí veio Quebrando as Algemas do Preconceito, que veio baseado em fatos reais. Lembranças que eu trago. Essa explodiu. Dobrou em cima da Ideia Forte, que já estava explodida. Aí tem Apenas Mais Um também. Aí o outro, depois desse, foi o primeiro DVD de rap nacional que a gente fez. Aí o DVD de rap nacional a gente lançou na Toco, com a gravação de outros também. Mas o primeiro DVD de rap nacional quem lançou foi o Detentos. Não é que nós é antigo, certo, mano? A internet que tá pra frente aí. Vou deixar claro essas fitas aí, tá? Não é que nós é antigo, mas o primeiro DVD de rap nacional foi nós que gravou. Depois do primeiro DVD de rap nacional, a gente fez o Amor de Mãe, que estourou a música Amor de Mãe. Na época eu já tava insatisfeito com a vida, né, mano? Já tava vivendo umas paradas que já tava meio que na transição ali, de que aconteceu muita coisa comigo e no final das contas só quem tava era a velhinha mesmo. Quis escrever uma parada que era mais vivência mesmo. Hoje me arrependo de ter exposto a minha vida nesse sentido, tá ligado? E ali foi a transição. Aí depois do Amor de Mãe, veio o Deus no Morro, a qual eu já tava convertido e eu falei pros caras que eu não ia participar. Porque eu já tava fazendo teologia e o Deus no Morro, a capa do CD, o Daniel Sansi deu a ideia de colocar o Cristo com colete à prova de bala. Certo. E o Maurício abraçou e atrás do CD tinha um coração furado de bala. Eu falei, mano, eu tô aprendendo uns bagulhos. Se eu cantar esse barato, eu vou contra o que eu tô aprendendo. Aí vão falar que eu tô me escondendo atrás da Bíblia. Então eu prefiro parar. Quando eu falei, saiu, o empresário pulou alto, falou que ia me pôr preso. E aí o bagulho ficou louco. Não era convertido ainda também, não tava firmão e fortão. Aí aconteceu 1 milhão de coisas. Aí saiu o Detentos DTS e a gente brecou o Detentos do Rap. No caso, brecou por causa do meu nome. E aí ele pegou e brecou o Mano Reco. Aí eu não podia lançar CD. Não podia fazer nada artisticamente falando, porque eu era um produto da gravadora, sim, é um fato. Sim. Só que era um produto que retinha um nome, que era Detentos do Rap, ele lançou Detentos DTS, e ele me brecou e eu brequei Detentos do Rap. Brequei não, né? Eu não fui pra cima disso nem nada. Só que ele sabia que se ele lançasse, ele ia arrumar uma encrenca. Sim. Por quê? Porque se brecou eu vou brecar também. Sim. E aí aconteceu. E depois a gente conversou, o Maurício estava numa situação até melhor, falou comigo, trocamos umas ideias. Sempre foi meu irmãozão, a gente não é amigo de rap, a gente é amigo de posso dizer até de infância. De infância também é muito... mas é amigo de muito tempo. E aí ele conversou, mano, faz o que o cara quer, ele libera seu nome. Eu falei, mas eu vou poder escrever o que o meu coração tá cheio? Ele falou, demorou. Aí saiu outro CD, O Juiz Mais Justo é o Tempo. Aí quando saiu O Juiz Mais Justo é o Tempo, eu paguei o que eu devia, ele liberou meu nome, aí saiu o meu primeiro CD solo, que é o A Verdade Dói Mais Liberta, que aí saiu a de minha autoria, A Verdade Dói Mais Liberta, 360, que você gosta. 360. E aí depois dessa saiu agora, depois de quase 10 anos, saiu o Não é Pau que é Altar, que é o Metanoia. E nessa caminhada aí que você teve, né, nessa trajetória toda aí, teve alguma frustração nessa trajetória?
Várias Ou frustrações. alguma assim que realmente tocou você? Várias frustrações, várias mesmo. Eu tive frustração com família, eu tive frustração com confiança, já tive frustrações que eu achei que eu nunca ia conseguir passar. Acho que não teve nenhum ano que não teve nenhuma frustração, toda a minha vida. Principalmente depois da conversão também. Acho que a frustração, ela te põe os pés no chão e ela te coloca para pensar que parece que todo mundo quer uma oportunidade, sabe? E a maior frustração que tem, acho que é muito difícil ser alguém conhecido. Vou te falar por quê. A minha maior dificuldade nunca foi não ter alcançado um sonho para continuar a viver. A minha maior dificuldade foi que tudo que eu quis eu alcancei. Então eu tinha 15, eu queria ser... Até os 15 eu queria ser o que meu pai era. Com 16 eu descolei que eu não queria mais, eu queria ser o que o traficante era. Com 22 eu alcancei esse sonho. Com 24, Detentos do Rap explodiu e me levou pra fama, que era o que eu queria. Com 25 e 26 ali, eu queria muito que todo mundo cantasse as minhas músicas e onde eu chegasse eu fosse reconhecido. E eu alcancei. Então assim, o ser reconhecido por um trabalho da hora é muito louco, mas tem uns preços a pagar. Então existem pessoas que vêm, se aproximam de você. Primeiro que os verdadeiros você perde. Eu perdi muitos amigos verdadeiros. Porque a vida que eu escolhi ter, infelizmente envolvido com coisa errada, e a vida também que eu resolvi ter por ser conhecido. Então os caras que era da hora, de um montão que tinha de infância, ficou 3 ou 4. Inclusive um morreu, 2, 3 morreu aí, vamos falar, o Lele e outros mais. Ficou quem de infância? O Nilcinho, o Nil Black, o Pité, que a gente acaba se afastando por causa dos afazeres e tal. E tem outros caras também que são incríveis. E na caminhada você ganha pessoas, mas não é a mesma fita. Porque vem porque eu sou conhecido. E quando vê que, na verdade, mano, eu não me iludo com o ser conhecido, ou pelo que o conhecimento me deu, eles querem exigir de mim uma coisa que eu não quero ser. Então, principalmente depois da conversão. A maior dificuldade é quando você vem de lá pra cá, eu não quero fama mais. Eu tava lá nos outdoor, na TV, ganhando dinheiro, fazendo kipá, e vim pra conversão onde os caras querem... Eles usam saia pra ter o que eu tinha, cara. E aí eu olho e falo assim, cara, mas não é isso que você fala que é, mas é isso que você vem. Então eu não quero ser uma oportunidade. Então quando eu falo não, então vem a troca. Então já que não, então você também agora já não serve. E aí o mesmo que veio te colocando num pedestal é o mesmo que sai expondo a sua vida porque você é sincero. Então, quando você vai na minha casa, eu não abro a minha casa porque eu sou bonzinho. Eu abro a minha casa porque é o meu natural. Mas quando você percebe que eu não vou te dar nada que a minha fama me deu, aí você me expõe nas fraquezas que tem na minha casa. E aí me quebra. Interessante. Entendeu? E nessas caminhadas, assim, dividindo os palcos, teve algum momento que teve algum ego de alguém no palco? De repente com o Detentos do Rap também? Mano, é porque era fogo. Porque não era o rap, né? Na vida que nós levava, eu levava, não vou falar pelos caras, mas não era o rap. Eu não tinha medo de perder nada, velho. Eu era terrível, eu gostava do Zóio do Furacão. Eu gostava quando a gente chegava e tinha gente no nosso horário que eu mandava descer. Arrogante, o ego era eu, tá ligado? E todas as vezes que vinham de lá pra cá, batia e caía pra trás, porque o bagulho era 1000 graus de verdade. Era uma banca de louco, mano. Eram uns cara que vinha no reflexo, cara, em que os caras eram doidos porque eu era doido e era todo mundo doido, velho. Então, assim, muitas coisas aconteceu. Hoje eu tenho uma família, tenho coisa a perder e pá. Tem coisas que eu não faria nunca. Hoje, de uma certa forma, tá mais apaziguado. De certa forma, não a situação assim, porque nunca teve guerra que a gente não pôde resolver. Mas não deixamos nada para trás. Mas tô dizendo assim, ó. Hoje eu tenho família para perder. Na época eu não queria ter nada para perder. Eu não me apegava em nada, igual o filme falou, e a gente levava como regra. Eu não vou me apegar em nada que em 30 segundos eu não largue. Tá ligado? Se não é nós, é quem? Ninguém. Se não é nós de novo. E se não é nós de novo, é nós de novo. E quem não é visto, não é lembrado, então vamos ser vistos. Mano, era zoado eu. Então, assim, era muita treta essa parada. Então, em todos os lugares que a gente ia, mano, a gente foi pra New Peepers e o segurança da New Peepers lá, tudo pé de porco, mano. E a gente é doido, velho.
Saía de lá, tipo, mano, vocês não vão pegar back de ninguém da banca, vocês não vão fazer nada que não... E arrumava mó treta, e, cara, todo lugar que ia. Só que assim, também não era só isso. Não era só isso, é porque eu era muito extremo, né? Era muito extremo. Então, quando de lá pra cá achava que não, a gente gostava de fazer, então paga pra ver. E quando tava tudo apaziguado, tinha que arrumar alguma coisinha, porque era tipo costume viver na adrenalina. Claro que a gente não passou o tempo todo assim, depois amadurece, depois de um tempo amadurece, a gente começa a perceber que, poxa, dá pra ganhar um dinheiro fazendo isso. Poxa, acho que dá pra ser mais calmo, acho que dá pra fechar umas alianças. Aí começa a refletir um pouco mais. Agora, quando era menino, não. Quando era menino, o ego era nós, era legal, eu. Legal. Reco, nessa caminhada aí agora, né? Você acha que, né, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, que é na cozinha com o Mano, né? Uhum. Onde nós estamos misturando a cozinha, a gastronomia, junto com o rap. Você acha que pode dar certo futuramente uma caminhada assim, né? Eu acho que já deu certo, bro. Que boia top, que proceder da hora, que projeto que foi aprovado. E aqui é difícil eu parabenizar, de alguma forma, aqueles que têm nas mãos, de certa forma, o poder para que libere ou não libere. E que bom que vocês liberaram para um projeto desse, assim. Eu tiro o chapéu, admiro. E graças a Deus que vocês fizeram isso, porque é um cara de verdade, é um cara que aprendeu de verdade, é um cara que foi fazer o curso, e é um cara que fez um projeto, e vocês aprovaram um projeto desse, eu tenho que tirar o chapéu para quem foi que aprovou, porque é real, né, mano? Eu acho que um bate-papo com alguém que deu certo na quebrada, fazendo o que ama fazer, que no caso é o rap e também a comida, né? A gastronomia. Então quer dizer que tudo bem ter um rapper que cozinha, pô, legal. Tudo bem, então, ter um empresário nesse ramo e que faz um rap, poxa, tudo bem. E tudo bem, então, a gente conseguir fazer um projeto e mostrar para as pessoas que dá... Tudo bem, então, já deu certo, né, mano? Eu acho que essa parada que você tá fazendo, ela já rompeu barreiras. Acho que não tem mais o que dar certo, porque já deu... Querendo ou não, se isso acontecer daqui 10 anos, quem abriu a porta foi você, velho. Então, eu até agradeço por isso. Eu que agradeço. Reco, satisfação imensa. Toda nossa. Tá fazendo esse bate-papo com você aí, você contando um pouquinho da sua história, a história do rap em si, e a gente misturando esses dois lados, a cozinha e a gastronomia. É isso. Cara, satisfação Deus imensa. abençoe. Obrigado. Obrigado por ter chamado. Satisfação mesmo. Top de verdade, não é média, top de verdade. Eu Gostei que de agradeço verdade. aí. Parabéns. E vamos lá. Segue nós aí nas redes sociais, Nailson _SP no Instagram e no Mano SP Oficial no Tá YouTube. preso, mas não tá morto não. Segue nós. Janela, eu vejo a cara dela. Saudades do rolê, saudades da plateia. Notícias de como anda tudo. Notícias de como anda tudo depois desses muros que me separa, que me limita, que tirou minha conquista, modificou minha vida. Mas não desisto, por ela eu persisto. Se não por ela, eu acabava com isso. Quem abusa dela traz o luto pra favela. Quem aqui não está...